Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 12 de março de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali custando cerca de 83.500 dólares americanos, com uma valorização nessas últimas 24 horas de aproximadamente 2,7%. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, não está tendo uma valorização, muito pelo contrário, está tendo uma desvalorização de aproximadamente 0,7%, com cada unidade nesse instante em cerca de 1.900 dólares. Mas o que a gente consegue ver nas principais criptomoedas do mercado de uma forma geral é uma valorização. Afinal de contas, a gente teve hoje a divulgação do CPI, que é o índice de inflação, o preço do consumidor nos Estados Unidos, e o resultado veio melhor do que o esperado, veio abaixo do esperado. O resultado do CPI veio 2,8, enquanto o mercado esperava 2,9, e o Core CPI, que é o que exclui comidas voláteis e o preço da energia, veio também abaixo do esperado, veio 3,1, enquanto o esperado era 3,2, ou seja, ele veio um pouco abaixo do esperado nos dois casos, tanto no CPI quanto no Core CPI, o que é um excelente indicador macroeconômico, um indicador de que a inflação dos Estados Unidos talvez esteja começando a ficar sob controle. Isso não necessariamente vai refletir em um corte da taxa de juros por parte do Fed, justamente por causa da trade war, por causa da guerra tarifária travada pelo Trump contra principalmente Canadá, México e China. Então não necessariamente o Fed vai cortar juros. O presidente do Fed, Jerome Powell, já falou que o Fed não está apressado em cortar a taxa de juros, mas de qualquer forma essa queda, essa inflação abaixo do esperado é um excelente indicador macroeconômico. Vamos ver hoje, a gente vai acompanhar o que vai acontecer, não só com o Bitcoin, não só com o mercado cripto, mas também com o mercado financeiro tradicional. Essa queda que a gente tem visto ao longo dos últimos dias, que foi mais acentuada ao longo dos últimos dias, não está sendo exclusivo de cripto. Todo o mercado de risco, todo o mercado de renda variável está experimentando queda justamente por causa desses fatores macroeconômicos. Quando esses fatores macroeconômicos estão apontando para um risco de inflação, para um risco de recessão, para um risco até de aumento de taxa de juros, é natural que a gente veja o dinheiro fluindo da renda variável para a renda fixa. Então a gente vai acompanhar de perto hoje também os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos. No dia de ontem foi mais um dia de outflow, foi mais um dia de saída. Somando todas as gestoras, a gente teve um outflow de 4.475 unidades de BTC, com, pasmem, o ETF da BlackRock liderando, com 1.819 Bitcoin vendidos, uma quantidade bastante significativa de saída. Saída também vista nos ETFs de Ether Spot. No dia de ontem foram 11.584 ETH de outflow, o que em dólar americano dá cerca de 21,6 milhões de dólares. ETF de Ether esse que pode começar a estar sofrendo algumas modificações importantes na sua constituição. Vale ressaltar que quando os ETFs de Ether Spot foram propostos pelas gestoras para a SEC, isso no ano passado, eles englobavam a questão de staking. Se você que está escutando agora o Giro Bitcoin não sabe, a mineração do Ethereum é diferente da mineração do Bitcoin. Quando o Bitcoin ele é minerado no POW, que é o Proof of Work, é a prova de trabalho. Já o Ether, que era prova de trabalho também antigamente, ele sofreu uma modificação para ser POS, que significa Proof of Stake, ou seja, prova de participação. A partir de 32 unidades de ETH, você consegue ajudar na segurança da rede do Ethereum e com isso você é recompensado. Então o que a gente consegue imaginar? Que essas gestoras elas têm uma grande quantidade de ETH sob gestão, que é o AUM, o Assets Under Management, e com isso eles conseguiriam também fazer staking. Fazendo staking, eles ganhariam rendimentos que poderiam distribuir para quem possuir as cotas desse ETF, certo? Mas a SEC, na época, liderada pelo Gary Gensler, proibiu isso. E para ser aprovado o ETF de Ether Spot, as gestoras precisaram retirar essa questão do staking. E isso agora, na administração Trump, tem um alto potencial de mudar. E agora a CBOE, a Bolsa de Valores, CBOE-BZX, está buscando permissão dos reguladores dos Estados Unidos para justamente incorporar staking ao ETF de Ether da Fidelity, de acordo com o pedido protocolado no dia de ontem, dia 11 de março.
E esse pedido que foi protocolado marca a mais recente tentativa da CBOE de permitir justamente o staking para os ETFs negociados em bolsa nos Estados Unidos. A mudança proposta nas regras permitiria que o Fidelity Ethereum Fund faça staking ou cause o staking de parte ou de totalidade do Ether do fundo por meio de um ou mais provedores de staking confiáveis. Fecha aspas. Vale ressaltar que se isso for aprovado para algum ETF, qualquer ele que seja, a gente vai ver certamente todos os outros ETFs pedindo o mesmo. Afinal de contas, rendimento em ETF é uma das coisas mais buscadas pelos investidores no mercado financeiro tradicional. Então, se a gente começar a ver o ETF de Ether oferecendo rendimento, a gente com certeza vai ver um aumento na demanda por esse produto nos Estados Unidos. Vamos acompanhar de perto. Eu, Paulo Aragão, particularmente acredito que em algum momento ao longo desse mandato do Trump a gente vai ter isso aprovado. Resta saber quando, e isso vai ser muito importante para a rede ETH de uma forma geral. Porque fora todo o desenvolvimento que o Ethereum já tem feito, fora toda a parte de DeFi, de Decentralized Finance, a parte de CeFi, Decentralized Finance, também é muito importante porque atrai muito dinheiro. E dinheiro institucional para o mercado é dinheiro novo e ajuda a valorizar no longo prazo. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão de adoção do Bitcoin por parte de institucional ou do mercado financeiro de uma forma geral, Texas, o estado americano do Texas, um dos estados mais importantes dos Estados Unidos, está avançando bastante sobre a questão de ter uma reserva estratégica de Bitcoin estadual. Já foi inclusive aprovada no Senado essa questão e agora um legislador do Texas busca limitar as compras de BTC feitas pelo estado em 250 milhões. O projeto de lei foi apresentado anteontem, dia 10 de março, pelo representante democrata Ron Reynolds, que propôs que o controlador do estado não possa investir mais de 250 milhões de dólares. Além disso, ele também não quer que os municípios ou condados do Texas não possam investir mais de 10 milhões de dólares cada um deles em criptoativos. Ou seja, fora a parte estadual, ele também quer limitar a parte municipal, a parte de cada condado do estado do Texas. O projeto de lei foi apresentado poucos dias depois que o Senado do Texas aprovou justamente essa legislação no dia 6 de março para estabelecer a reserva estratégica de Bitcoin. O projeto de lei SB 21 aparentemente poderia permitir que o controlador do Texas adquirisse Bitcoin sem um limite máximo para as reservas, de acordo com a versão mais recente. Ou seja, o que o político, o que o legislador democrata está querendo é limitar em 250 milhões de dólares as compras estaduais. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. De qualquer forma, o Texas ainda não realizou nenhuma compra nesse instante, mas a gente vai acompanhar de perto e vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje e indo agora para a Europa, o Deutsche Börse, que é a maior bolsa de valores da Alemanha, anunciou um novo serviço de custódia para Bitcoin. A iniciativa atenderá clientes institucionais oferecendo armazenamento seguro e regulamentado. A Clearstream, que é a unidade de pós-negociação dessa bolsa de valores alemã, gerenciará a custódia dos ativos digitais. Ainda mais, o serviço abrangerá Bitcoin e Ether com planos de expansão futura. Então a gente está vendo aí cada vez mais institucionais buscando alguma maneira de começar a oferecer algum serviço em cripto. Isso porque a demanda por Bitcoin, a demanda por Ether é algo extremamente crescente no mundo todo. Não é algo próprio só do Brasil, só dos Estados Unidos ou só da Europa. A gente vê no mundo todo cada vez mais pessoas, cada vez mais empresas, cada vez mais corporações interessadas em se expor em Bitcoin, em criptomoeda de uma forma geral. E para fechar o episódio de hoje, uma notícia do Brasil. A Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, emitiu um alerta no dia de ontem sobre a atuação da empresa Mercado Bitcoin. Mas muita calma, não foi sobre a parte de corretora, de exchange do mercado Bitcoin. Esse alerta que eles emitiram foi sobre a parte de RWA, ou seja, Real World Assets, de ativos do mundo real do mercado Bitcoin. Para quem não sabe, o mercado Bitcoin é um dos líderes em tokenização de RWA aqui no Brasil. E, pelo visto, de acordo com essa notificação da CVM, eles não têm autorização para algumas emissões. Segundo o comunicado, a autarquia constatou que a empresa, por meio da plataforma, oferta e atua na intermediação de oportunidades de investimento em ativos digitais lastreados em fluxos financeiros oriundos de direitos creditórios cedidos por fundos de investimento em direitos creditórios, o FIDC. A CVM, inclusive, listou quais são esses tokens, que foram ofertados primariamente e atualmente, dentre os 32 que foram ofertados pelo mercado Bitcoin,
11 ainda não venceram. Eles até colocaram aqui que são direitos creditórios de cotas de consórcio, principalmente. Abre aspas, atenção, mercado Bitcoin, serviços digitais limitada, não possui autorização da CVM para atuar como intermediário de valores imobiliários. Fecha aspas. Importante notar, reforçando justamente o que eu falei, que o alerta da CVM diz respeito apenas aos tokens RWA e não às operações de trade e custódia de criptomoedas feita pela exchange. Em nota encaminhada ao Cointelegraph, o mercado Bitcoin destacou o seguinte, abre aspas, o mercado Bitcoin informa que zela pela conformidade de suas atividades e que segue as diretrizes dos órgãos reguladores na medida em que são emitidas. Tão logo tem acesso aos fundamentos, irá entender e avaliar o impacto e abrangência da manifestação da CVM. Reforça que sempre atuou em conformidade com consulta CVM de 2020 e posteriormente também com as novas orientações da área técnica de 2023. Além disso, é autorizado pela CVM a oferecer valores imobiliários como gestora, securitizadora e ou plataformas de investimentos participativos, que é o crowdfunding. Vamos acompanhar de perto o que vai acontecer, porque foi emitido de fato um alerta contra esses tokens do mercado Bitcoin, mas novamente não se refere à parte de criptomoeda, mas sim à parte de tokenização de ativos do mundo real, a parte de RWA do mercado Bitcoin. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Se você chegou até aqui agora no episódio, meu muito obrigado pela companhia e eu vou pedir aqueles favores de sempre para vocês. Não é inscrito aqui no canal? Se inscreve, dá um like, comenta, passa a seguir, compartilha no grupo de WhatsApp, de Telegram. Se está escutando a gente pelo Deezer, pelo Spotify, passa a seguir a gente por aqui também, dá 5 estrelinhas no podcast, que isso faz com que cada vez mais pessoas sejam notificadas das nossas publicações. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!